Uma vez eu ouvi com uma pessoa assim, ai, eu quero ser que nem você. Eu falei, não, eu quero que você seja melhor. Legal. Quero que seja melhor, por quê? Porque todo dia a gente aprende, todo dia a gente tem uma coisa diferente. Fala assim, eu não quero que ninguém seja igual a mim. Falar, né, a pessoa vai, primeiro que já é uma responsabilidade muito grande pra carregar, não quero essa pra mim. Né, então eu quero que você seja melhor. Legal. E aí o ser melhor não quer dizer que tem que ser igual, ou que tem que fazer do jeito que eu faço. Não, a gente tem que ser melhor dentro daquilo. Se a gente for um pouquinho melhor todo dia, Sim, a gente sempre vai ser melhor. sim. Temos vários desafios, vários desafios. Não precisa ser rápido, tem que ser Sim, constante. e ainda tem essa questão, né, de que vocês conseguiram da noite pro dia, né? Foi super Começaram assim, já chegaram na posição de gestoras, né? Nascemos prontas. Já nasceram prontas, né? Não. A carreira de vocês foi acontecendo? Qual foi o tempo? Como foi isso? Não, foi Foi acontecendo aos pouquinhos, degrauzinho por degrauzinho. Tirando a primeira empresa que eu trabalhei, eu trabalhei, aí fui pro Ecoporto, na época não era Ecoporto ainda, né, tinha outro nome, e lá foi onde eu cresci, que aí eu fui auxiliar, assistente, analista, supervisora, e hoje estou como coordenadora. legal. Assim, na primeira passagem, foram 13 anos, né, até eu saí da minha primeira passagem no Ecoporto como coordenadora já, e aí eu fui para uma outra empresa, aí recebi o convite para voltar como coordenadora, mas foi degrauzinho por degrauzinho. E Uma eu acho construção. quando eu falo isso para as pessoas, mentira, verdade. Eu falo, verdade. Eu não nasci aqui nessa cadeira, né? Foi uma construção. Aprendendo, desenvolvendo. Para mim, especificamente, pessoas sempre foram e acho que sempre serão a minha parte mais difícil. Não que eu não goste, mas porque eu gosto, mas eu acho que você tem que ter O nível de complexidade alto, hein? porque as pessoas são diferentes, ainda bem, Sim. né? E aí você entender que com uma pessoa você precisa falar de um jeito, e o que funciona para outra pessoa é muito complicado. E é o que hoje eu falo, o que você precisa melhorar? Eu sempre vou dizer que o que eu tenho que melhorar é o trato com as pessoas. Perfeito. Não porque esteja ruim, mas porque todo dia aparece e acontece uma situação diferente. Porque a gente lida com pessoas diferentes, né? Que reagem a situações exatamente diferentes. E às vezes você vai falar alguma coisa com alguém, você acha que você tá abafando, você vai de um jeito, a pessoa já me fala, meu Deus, acho que não foi a abordagem correta. E o quão importante é essa postura, né, Nayara? O quanto isso, às vezes, determina ali uma atitude do colaborador, positivamente ou negativamente, né? Às vezes a forma como a gente lida com aquela pessoa, a gente suscita comportamentos que, de repente, a gente nem imaginava que a pessoa tinha, né? Ou tivesse, né? Eu ouvi que, conversando com os pobres, você precisa tratar todo mundo igual. Aí eu falei, nossa, mas eu não tô tratando as pessoas iguais, né? E aí eu fui entender, eu falei, como assim igual? Não, porque você tem que tratar todo mundo igual. Eu falei, não, eu tenho que dar condições iguais a vocês. Não tratar vocês igual. Mas tem que ser todo mundo, sim, tem que ser igual. Aí sabe aquele desenho básico que tem as pessoas no muro, assim, tá no banquinho? Eu falei, gente, é isso aqui. Isso Tá é tudo igual? O tratamento para essas pessoas tá igual? Não, mas tá todo mundo em igual condição? Sim, eu falei, é isso. O que eu tenho é que dentro das atividades de vocês tenham iguais condições de executar ou de almejar algo diferente, mas não que efetivamente eu tenha que tratar todos. Logo, o trato não vai ser igual, né, Michele? Não tem como ser igual. Imagina se tratar igual, né? Porque era uma crença que se tinha, inclusive, dos nossos pais, né? Dos pais, né? Eu tenho os meus 5, meus 10, eu trato todo mundo igual e deu errado com esse, né? Exceto, mas provado por A mais B que o trato não é igual, né, Michele? Não. A gente fala de igualdade, que tem que tratar todo mundo igual. Na realidade, substituir a igualdade por respeito. E quando eu respeito a trajetória de cada um, eu não vou tratar igual, porque nem todos saíram do mesmo ponto de partida. Então, para alguns,
a gente brinca que eu falo que eu vou ter que desenhar, porque é assim que ele entende. Para outro, se eu falar uma vez, está claro para ele. Mas eu tenho diversas formas de traduzir uma demanda para pessoas diferentes. Então, o que a Nay colocou eu tenho que dar condições para que essa pessoa ela se sinta parte de um todo. E assim que as empresas se movem, né? As empresas se movem dessa forma. Antes a gente falava que o bom gestor era aquele que entendia tudo da área dele. Hoje um bom gestor é aquele que entende e respeita as pessoas. Porque se você não tiver um gestor que ele tenha escutativa, que ele tenha um cuidado genuíno, aquela equipe não vai performar da forma que deveria, porque ele não se sente parte. E esse é o maior desafio que eu vejo hoje em todas as grandes companhias, porque se promove aquele ótimo técnico. Ele entende tudo. De olhos fechados, ele consegue fazer e desenvolver, né, a demanda que ele tem para aquela empresa, mas às vezes ele não entende de pessoas. E se ele não saber fazer gestão de pessoas, né, e esse é o desafio do líder do futuro, é fazer gestão de pessoas. Por isso que todos os dias eu tenho que... Porque essa é a habilidade e a competência que você precisa ter para você ser um ótimo líder. E é uma habilidade contínua, né, em desenvolvimento. Não tem uma cartilha, né, Michele? A gente está em processo, inclusive, de desenvolvimento, né? Checando aí as teorias atuais, até porque com essa mudança, né, constante e contínua, né, no mercado, não existe uma teoria que se aplique 100%, que nos deixe confortável, né? Então, é um testar e retestar, e se funcionou com um, e mensurar os dados, e se não funcionou, vamos refazer, né? Fazer um ponto de alinhamento, calibração com a equipe, com a liderança. E aí eu acho que entra o papel do RH, né? Fazendo essa ponte, dando esse apoio, fortalecendo os times, fortalecendo a companhia, e certamente os resultados são alcançados, né? Exato, acho que o nosso papel enquanto RH é impulsionar esse gestor. Como que ele pode olhar para essa equipe diversa e extrair o melhor desses profissionais? O quanto que ele pode encorajar aquela equipe a ser melhor. Ser melhor a cada dia, buscar o que ele almeja dentro daquela companhia, entregar o seu melhor dentro das condições que ele tem. Esse é o nosso papel enquanto RH, ajudar talvez aquele líder que ele é muito mais técnico do que ter o olhar de pessoas, a mostrar isso para ele. Olha os ganhos que você tem quando você tem esse cuidado genuíno com as pessoas. E não é ser assistencialista, porque às vezes você fala assim, é passar a mão na cabeça. Não, não é passar a mão na cabeça, mas é enxergar as particularidades, a individualidade daquele colaborador e transformar o ambiente de trabalho mais inclusivo para ele. Perfeito. É um exercício, hein? Diário. Diário e intenso.